Colega de turma aqui, ó. Vai mostrar o caso desde 2005. Aqui é difícil. Alô? Gente, boa tarde. Estamos recebendo aqui, com muita honra, um professor renomado de São Paulo, Jorge Mulatinho. Faz implantes desde 1993. Então, 89, ó. Eu estou errada. Um professor muito querido, tem muitos alunos, já deu aulas em várias APCDs aqui de São Paulo. E vai mostrar um caso de Cistex desde 2005. Então, é com muito prazer, com muita honra que a gente te recebe aqui na Cistex, tá, professor? O senhor brilhe, o palco é seu. Tá? Obrigado. Vamos falar de carga imediata, muitos chamam de função imediata em dentes anteriores. Sempre homenageei o professor Brandemark. Essa foto foi tirada lá em 94, era um pouquinho mais jovem. Vou passar rapidamente, porque eu sei que vocês gostam de ver casos clínicos, querem ver sangrar, né? Tá? Mas aqui a gente fala sobre os problemas da perda de dentes, perda óssea, né? Para se obter um tratamento efetivo, é bom uma boa técnica cirúrgica, mas desde que tenha osso suficiente, né? Então isso é muito importante. Já não. Essa carga pode ser executada imediatamente, quer dizer, a partir do momento que se tirou o dente, você pode, em casos que são viáveis, que tenha no mínimo de 4 a 6 milímetros de osso, além do ápice do dente, aí nós podemos fazer uma carga imediata. O último caso que eu vou mostrar, fiz hoje de manhã. Ver a oclusão, ver os contatos, muito importante, aliviar a oclusão nessa carga imediata. Eu sempre peço para o paciente, os primeiros 45 dias, não forçar a mastigação nesse dente que nós acabamos de colocar, para que ele possa durar muitos e muitos anos. Outra coisa muito importante é a boa colocação do implante. O implante mal colocado traz uma série de problemas. Muitas vezes os componentes pré-fabricados não servem. Tem que fazer um unhão personalizado. Então, acaba tendo um custo muito maior para o profissional. E também problemas para dar estética. Quando isso acontece, quer dizer, um implante mal colocado, observa-se uma reabsorção óssea localizada, né? E é um cenário desvantajoso. Tudo isso que eu estou mostrando, eu tenho a referência da onde que eu tirei isso. Tirei desse trabalho. Não tem frase minha. Muito importante ter quantidade satisfatória de osso e de tecido mole, de gengiva inserida, porque se estiver terminando em mucosa, nós vamos ter um problema na higienização do paciente. Então, muitas vezes, além de colocar o implante, temos que fazer enxerto de conjuntivo, enxerto deslize oblíquo ou deslize lateral do retalho, para ter gengiva inserida ao redor de todo o implante. Aqui sai um pouquinho torto. O processo de osseointegração tem início a partir do momento que o implante tem contato com o tecido ósseo, né? A formação de um coágulo que justamente vai caminhar para a osseointegração. O que é a osseointegração? A osseointegração é a união do prolongamento dos osteoblatos com a camada de óxido de titânio que se forma na superfície do implante, 10 segundos depois que ele é usinado. Então, é muito importante preservar isso. Aqui fala durante a formação do coágulo, a rede de fibrina. Isso foi do livro da Varpani. No início, como que era no início?
lá em 1988, quando o Brennemark esteve no Brasil pela primeira vez. O protocolo era de 2 estágios. Ele estudava isso desde 1965 até 82. Por isso que os trabalhos falam que por 17 anos foram feitos trabalhos comprovando que havia osseointegração. Foi na Conferência de Toronto, em 82, que foi lançado. E vários trabalhos, lá em 91, 93, 97, até 98, o protocolo de 2 estágios ele é mais do que estabelecido. Ainda hoje tem profissionais que trabalham dessa forma. Está errado? Não. Só que eles vão perder alguns pacientes que têm um pouquinho de pressa e querem ter dentes imediatamente. Depois veio o protocolo de 1 estágio, que são os implantes da Straumann. Os implantes já ficavam no nível da gengiva. Então, não ficavam submersos por 6 meses na maxila, por 3 meses na mandíbula. É um processo também bastante estabelecido. Trabalhos no início da década de 90 e no início dos anos 2000 já comprovaram esse tipo de trabalho. Eu gosto de pôr implante e já colocar num cicatrizador, que assim não precisa cortar mais. Ótimo. Só não pode ter carga em cima, que pode afetar a osseointegração. E agora, nos últimos anos, já tem muito mais trabalhos, é o protocolo de 1 estágio. Exodontia, mais implante, mais componente protético, mais a coroa provisória, a clínica. Né? Eu já ouvi falar que tem um protocolo de 2 horas de fazer uma metal cerâmica. Eu não faço até hoje. Eu ainda sou, por mais que eu tenha 47 anos de profissão, eu tenho um pouquinho de parcimônia, um pouquinho de prudência, né? Não vou entrar na conversa do paciente. Quando eu tenho segurança, eu faço carga imediata. Eu vou mostrar um caso que eu fiz hoje de manhã. Então, uma série de trabalhos mostram a vantagem de se fazer isso. Né? Palavras do Bekele, que é um autor argentino: implantes com função imediata ou carga imediata são aqueles que, desde o momento da sua implantação, são submetidos ao efeito de forças funcionais. Quais são elas? Contato direto com o antagonista ou pela pressão de alimentos ou músculos peribucais. Né? Os próprios alimentos são uma carga em cima do implante. Então, por isso que nós devemos aliviar a oclusão sempre que colocamos uma coroa temporária no dia da colocação de implante. Bom, a estabilidade primária é uma das primeiras coisas que Brennemark nos mostrou. Trabalhos de Albrecht, que é da equipe do professor Brennemark, de 1981. Tá? E a estabilidade segunda. Essa é mais importante ainda do que a primária. Vamos ver. A estabilidade primária está associada ao travamento mecânico do implante. É bom dar torque alto? Sim. 40, 45 newtons. Mas eu ouvi falar em 80 newtons, 100 newtons, 120, não. Causa uma isquemia óssea. E, consequentemente, teremos reabsorção. Então, um torque de 40 a 45 newtons em dentes anteriores, que eu estou falando só de anteriores, se bem que um pré-molar não é anterior, mas está bem atrás do canino, os pacientes acham que é uma área estética aí, né? E aqui os trabalhos nos quais eu tirei isso. A estabilidade primária é de origem mecânica, né? Depende do tipo de osso, da técnica cirúrgica menos traumática possível. Hoje, por exemplo, está aí um pré-molar do 14, coloquei o implante, o componente, e nem sutura foi dada, porque o próprio coroa temporária ocupou o espaço do alvéolo e ali vai ficar uma papila bastante razoável. Outra coisa que nos últimos anos as empresas se preocupam é com a macrogeometria do implante, é o design do implante. Antigamente os implantes eram todos com aquela rosca simples. Hoje existem implantes que têm 3 tipos de rosca. As primeiras roscas são agressivas, para cortar o osso. As roscas da parte mediana do implante, elas são levemente compressivas, porque alta compressão o osso não gosta. E as últimas, perto da plataforma do implante, são quadradas, que são roscas de travamento. Então, os implantes mais modernos têm esse desenho.
A estabilidade secundária de origem biológica é com o tempo. Com o tempo nós conseguimos, né? A estabilidade secundária, que é justamente o implante já ósseo integrado e acompanhado durante o tempo, ao longo do tempo. Piatelli, que é um autor italiano, Testori, Romanos, fizeram um trabalho onde eles chegam à conclusão que a força muscular parece iniciar o aumento da circulação sanguínea no osso, aumentando o metabolismo e, consequentemente, promove a remodelação e formação de novo osso. Então, uma oclusão balanceada é muito importante. Vamos já começar a mostrar os casos clínicos da carga imediata em próteses unitárias pós-exodontia, né? A utilização da carga imediata em implante unitário é a situação mais complexa, do ponto de vista mecânico e estético. Outra coisa que existe ainda algumas controvérsias é quanto dá de carga, quanto dá de torque de aperto, de aperto do implante. A maioria dos trabalhos fala em 40, 45 minutos, mas tem gente que aceita 32 minutos para pôr carga. Eu aceito 32 para não pôr carga, mas para pôr carga, no mínimo 40. Tá? Vendo casos que já foram perdidos, nós chegamos a essa conclusão. Mas não existe ainda um consenso, há uma controvérsia muito grande. É muito importante o desenho do implante, como eu disse, as empresas estão lançando implantes cada vez mais modernos, cada vez desenhos mecânicos de travamento do implante, né, com torque menor, e as técnicas cirúrgicas, hoje se faz cirurgias guiadas, hoje se faz cirurgias flapless, sem levantar retalho, preserva o periósteo, o pós-operatório é muito mais simples, né? Então nós temos que ir com ele. O sucesso da carga imediata pode estar ligado à ausência de micromovimentação. Então, por isso que tem que ter um torque mínimo para poder pôr um dente provisório. A correta seleção do paciente, se o paciente não tem problemas sistêmicos, se o paciente tem uma boa... Se o paciente tem doença periodontal avançada, escova uma vez por mês, quer dizer, não tem como colocar uma carga imediata. Com certeza vai perder os implantes, né? Um bom planejamento, porque o que é um bom planejamento? Peraí, eu vou trazer aqui, peraí. Vixe, eu vou voltar. O que é um bom planejamento? É planejar a posição ótima do implante. É colocar, hoje existem softwares, né? O Maxocard, o Coco Diagnóstico, o Maxopan, que você vê a posição ideal do implante. Quanto melhor a colocação do implante, maior a chance de sucesso. Tá? Passou já o tempo de implante parecer flechado, um para cá, outro para lá, outro para lá. Aí o protético tem que dar se vira nos 30, tem que dar um jeito. Isso está acabando. O desenho do implante eu já falei algumas vezes, cada vez melhorando mais. E o torque final, sempre 40, 45 newtons, é suficiente para pôr carga. Mas uma carga com oclusão aliviada, não é com contato direto, não é para comer torresmo amanhã, de jeito nenhum. As indicações, né? Perda automática com pequena destruição óssea, tem várias indicações. Né? Os implantes cônicos, né? Os implantes cônicos, comparados aos implantes cilíndricos, eles dão uma maior estabilidade primária, que é a primeira coisa que a gente quer. Né? Presença de doença periodontal com perda óssea de mais de 2/3. Né? É quando a gente chama, eu lembro da aula em 78 de periodontia, chama inversão da arquitetura óssea. Como que é a natureza? 2/3 raiz, 1/3 coroa. Quando a parte que está para fora do osso é maior do que a parte que está intraóssea, você tem uma inversão da arquitetura óssea. Não tem muito o que fazer por esse dente. Né?
Existem algumas desvantagens? Sim, dificuldade de vedação do sítio receptor. Para isso, existem técnicas cirúrgicas para rodar o retalho e poder cobrir o implante. Maior risco de infecção, onde a gente usa cefaloxila, que é uma cefalosporina de quarta geração, iniciando o paciente até com infecção. Ele tomando o antibiótico, começando 3 dias antes, toma por 10 dias em seguida, pode operar no paciente sem nenhum problema. Né? Mas tem que exigir do paciente iniciar 3 dias antes. Né? Outras vantagens. Lógico, se tem presença de secreção purulenta no dia da cirurgia, não vai por implante, não pode. Impossibilidade de estabilização imediata do implante, não pode por carga imediata. Né? E outra coisa muito importante é a localização adversa do hábito, são raízes convergentes. Você tem que ser uma mira para poder passar no meio, e corre risco de tocar na raiz de um dos dentes lá. Qualquer condição anatômica que venha prejudicar os resultados estéticos finais. Né? Às vezes, defeitos de extração, falta de gengiva inserida, é complicado colocar. Né? Qualquer condição que impossibilite a síntese tecidual, quer dizer, o fechamento do retalho, também nós temos que usar técnicas de rodar retalho para poder ter tecido para cobrir. Classificação dos efeitos encontrados em alvéolos pós-exodontia. O alvéolo tipo 1 é praticamente nada de perda óssea, né? Carga imediata indicada, sem alteração do tecido móvel. Peraí, acho que eu vou voltar aqui que tem o tipo 2, está faltando. Bom, vamos ver. Acho que está faltando 2 aqui. O tipo 3, a carga imediata não é recomendada, e sim, rogue instalação de implante 4 a 6 meses depois. É quando você extrai o dente, faz o enxerto, para depois fazer a carga imediata. Tá? Nem sempre dá para fazer no mesmo dia da extração. O tipo 4, né, recomenda a regeneração do osso, numa segunda cirurgia colocar no implante. Quanto maior o defeito, mais contraindicado é colocar implante. Muitas vezes não existe o osso vestibular, ou ele é extremamente fino. Então, nos defeitos horizontais, se eles forem menores ou iguais a 3, ocorrerá cicatrização. Se for maior que 3, deverá ser usado concomitante um enxerto, uma membrana. Um dos mais importantes pré-requisitos é a presença de quantidade e densidade suficiente do osso nas regiões receptoras. Como eu estou falando de área de dentes anteriores, não temos osso tipo 4, por exemplo. Nós temos osso tipo 2 e 3 nos dentes anteriores superiores e osso 1 e 2 nos inferiores, onde se consegue um alto torque de aperto do implante. Muito importante, dentes anteriores condenados por doença periodontal, via de regra, eles são vestibularizados. Isso tem nome, se chama migração patológica de Glickman. Com o avanço da doença periodontal, diminui a sustentação óssea e os implantes com mobilidade caminham para a mesial, caminham para frente. E se nós seguirmos o alvéolo, nós vamos colocar implantes totalmente inclinados para vestibular. Mas isso aí corrige com angulado. Sim, corrige, mas muitas vezes nós ficamos com defeito com um dente desse tamanho. Num central e outro central. Então, é muito cuidado, quer ver? O alvéolo físico apresenta alto potencial de cicatrização, então sempre que possível, no mesmo dia da extração do dente, colocar no implante. Porque nós aproveitamos o início da cicatrização, que é uma área bastante nutrida, né? Uma área bastante irrigada. Caso não sejam realizados procedimentos de preenchimento ou implantação,
nós vamos ter sempre defeitos desses tipos que nós estamos mostrando aqui. Isso dificulta muito. Por exemplo, como é que eu vou colocar aqui um implante e uma carga imediata, onde nós temos um pico de papila de um lado e do outro assim. Então, muitas vezes temos que fazer enxerto ou enxerto de tecido mole para depois colocarmos os implantes. Então, agora vai começar a sangrar. Bom, são casos muito antigos. Isso é uma tomografia, mas é, na verdade, uma planigrafia, não é uma tomografia computadorizada. Então, veio lá um paciente chamado Ricardo, explicando para mim que ele tinha dentista, mas que o dentista dele pediu para mexer no dente 11. Olha aqui, pelas indicações que eu falei para vocês, não daria para fazer implante, mas eu fui corajoso aqui, quer ver? Então está aqui, o dente 11, fraturado. Fraturado. Acabando de extrair o dente, nós estamos com um defeito vestibular. Mas a raiz não era muito grossa, então eu percebi que daria para travar com alto torque um implante. Então nós vamos lá. Naquela época os implantes tinham um montador, hoje já não existe mais. Travou o implante, aqui 45, 50 newtons, e nós colocamos um enxerto, aqui um enxerto de osso bovino, e uma membrana óssea. Né? E o que nós fizemos? Como o defeito era muito grande, nós fizemos incisões de alívio grandes e tracionamos na periodontia, isso chama deslize coronário do retalho. É uma técnica cirúrgica da pele. Vamos lá. E a técnica para fazer o provisório nós chamamos técnica do cotonete. Tá bom? Por acaso é Johnson, que outras marcas não têm o mesmo diâmetro. Esse é o componente para poder fazer o provisório. Então está aqui. No início eu tinha muita dificuldade de capturar isso aí, porque dava bolha. Até que eu fui dar aula em São José do Rio Preto e estava tendo a clínica de prótese sobre implante e o professor me mostrou que ele pegava o componente, revestia de resina e aí levava na posição para capturar o provisório. Então veja aqui o deslize coronário do retalho. Veja que eu puxei quase meio centímetro para baixo do 21, porque eu sei que essa gengiva vai retrair um pouco. Então aqui, já capturando, antes eu enchia de resina, depois ficava passando alta rotação, procurando lá onde estava, abri um buraco enorme, até que me deram essa dica do cotonete e eu passei a usar. Espera polimerizar, né? Tira o cotonete, sai o provisório, né? Tem acesso ao parafuso, desparafuso e tiro para dar um acabamento fora da boca. E aqui, depois de contornado, polido, o provisório, né? Por que tem essa curvatura aqui? Quanto mais fino for nessa região, mais tecido mole eu vou ter. Se eu pressionar muito a gengiva, muitas vezes pode até rasgar. Né? Então, o contorno mesodistal e vestíbulo para cima. Esse paciente sumiu, foi morar em Santa Catarina. E eu ficava imaginando, o que será que deu? Aí, depois eu tenho a data, 5 meses depois ele voltou, olha, é o provisório aqui, hein? Olha a gengiva que formou, gengiva inserida, mais para baixo do que a raiz do 21 natural dele. Mas ele não estava a fim de fazer a definitiva e eu queria terminar esse caso para documentar. Né? Então, veja, 21 de janeiro, quando colocou o implante, e 30 de junho, quando ele voltou, ao nível do osso que estava aqui. Não perdeu praticamente nada. Formou osso ali na vestibular. Aí ele sumiu mais um pouquinho, voltou depois de 4 ou 5 anos.
o provisório já está desgastado, cor de gema de ovo. Eu falei, você é um empresário, vai andar desse jeito, vamos fazer. E essa é a radiografia depois de 5 anos. Ele sumiu mais 3 anos. Eu só fui fazer a coloração depois de então. Quando voltou, estava menor ainda o 11, totalmente desgastado e amarelo dentro. E a gengiva na posição. Né? Perdeu um pouquinho da crista da papila ali. Mas isso na prótese nós podemos contornar. Então, essa data é uma data histórica, porque foi o dia que ele falou, não, pode moldar para fazer a definitiva. 8 anos depois. E 11 de abril de 2019, acho que foi o dia que eu moldei. Pela primeira vez eu desmontei a provisória dele, depois de 8 anos. Saiu, né? Isso, bom, obrigado. Então, olha a qualidade da gengiva formada. O implante, ó. O implante termina aqui, ó. Daqui começa, ó. Perda óssea de menos de 1 milímetro. Depois de 8 anos com a provisória, sem manutenção, sem limpeza. Então está aqui o provisório desmontado depois de 8 anos. A moldagem, nós usamos um tâncer de madeira fechada e nós personalizamos o espaço que o provisório tinha criado. Aqui. Uma vista palatina, uma vista vestibular do Coping. Como periodontista, eu tenho até vergonha de mostrar isso aqui, mas ele falou que eu sou dentista só do onço, que os outros dentes ele trata no dentista dele. Até hoje é assim. Então, falei, tá bom, então eu só trato o onço. Você cuida dos outros, que o negócio está feio aí. Aqui uma vista bem próxima, né? Mostrando a qualidade do tecido formado. E ele não teve manutenção nesses 8 anos. Uma vista palatina e vestibular da coroa metal cerâmica. O contorno que foi dado, como tinha no provisório também. E uma vista da coroa metal cerâmica instalada. 8 anos depois que eu fiz o implante. Esse é um outro caso. A paciente fez ortodontia, muita força, e os laterais reabsorveram quase que totalmente. Então, nós tivemos que tirar o 12 e o 22 e colocar em implantes. Então, olha a reabsorção no 22, principalmente. Joguei o provisório um pouquinho para vestibular, para não tocar. E depois de 6 meses... Aqui acho que eu... Peraí, deixa eu voltar. É isso aqui. E o caso depois de terminado, o 12 e o 22, com um unhão de zircônia, né? E uma IMEX no 12 e no 22. Os implantes travados na fossa nasal e na parede anterior do seio. Em 2015, quando ela voltou para... Ela acho que mudou para fora do Brasil, mas estava já há 7, 8 anos na boca. Esse é outro caso. Essa paciente não é afrodescendente, mas ela tem muita melanina na gengiva. Ela nunca quis mexer na mandíbula, mas na maxila, em 94 eu fiz um scrape, uma raspagem, nunca mais voltou essa mancha de melanina. E pela doença periodontal avançada, foi acho que o primeiro caso que eu fiz dos 4 incisivos. Os 4 implantes colocados dentro do alvéolo, que eu não sei quanto que esse tecido vai retrair, né, e não pode expor o implante.
2 anos depois ela voltou, o provisório já estava mais amarelinho. Aí foi morar em Recife, voltou acho que em 2015. Aí olha a cor que estava o provisório. 7 anos na boca. A gengiva inferior, bastante melanina, nunca quis mexer, e a superior não retornou. No dia da extração, eu fiz carga imediata. São todos casos de carga imediata. Quando tirei os provisórios, os implantes, a moldagem com uma moldeira individual e transfer quadrado, travado com Duralay para não ter nenhuma movimentação. 4 coroas unitárias parafusadas, aqui com a cerâmica bruta para ver a oclusão. Aqui uma foto com a cerâmica bruta, aqui já com a cerâmica glaseada, uma vista palatina. No modelo e na boca, como ela era quando estava com os dentes, e depois com as 4 coroas metalocerâmicas parafusadas. E uma vista mais perto desses dentes que estão aí já 2009 há 17 anos. Esse é o caso mais antigo que eu tenho de carga imediata. Eu fiz a cirurgia e o colega fez a prótese. Está há 20 anos na boca da paciente. 22. Aqui. Olha o nível da fratura. Aqui. E o implante colocado na região. Preservação de 20 anos. Esse caso é de 2005. Então, esse ano vai fazer 21 anos. E a radiografia na última vez que ela esteve no consultório. A função imediata é uma opção viável de tratamento, até mesmo para a implantação unitária, que é o que eu estou mostrando, em que é indiscutível a presença de osso suficiente em qualidade e quantidade. Não adianta um osso ótimo, mais 5 milímetros de osso. Não cabe nada. Também não adianta uma maxila posterior, 20 milímetros de osso e um osso parecendo um isopor. Isso aqui eu aprendi com o professor Humphrey em 1985, há 41 anos atrás, onde ele falava assim: nós fazemos o que acreditamos aos nossos pacientes. Se eu não acredito em carga imediata, eu vou fazer carga imediata? Eu não vou fazer. Então eu faço aquilo que eu acredito. A frase da Clarice: o que você tem, muitos podem ter, mas o que você é, ninguém pode. Tá? Eu acho que agora é o último slide, eu vou mostrar para você os meus tesouros. Lá não é. Isso aqui é o caso de hoje de manhã. Hoje de manhã, removi o 14 e coloquei um Avante 4,3 por 11,5, 3 milímetros dentro do alvéolo. Aqui é um munhão que chama munhão universal. Dei 32 newtons de aperto, ele não solta mais. Coloquei a coifa e capturei o dente. Dente de acrílico que depois ele é amarelo. Então, hoje ele é mais clarinho. Daqui a um mês ele vai estar da cor dos outros dentes. Está aqui o dente, ó. Tem até um pouquinho de sangue ali. Uma vista oclusal. A radiografia que eu tirei. Aqui foi usado um munhão universal 3,3 por 6 por 1,5 de cinta. Eu tinha colocado um 2,5, eu falei, não, se retrair um pouquinho, a gengiva vai aparecer. Então, vamos enterrar um pouco mais. Então, tá lá.
Tinha mais osso, mas 11,5 é mais que o suficiente. E aqui estão os meus 5 netos. Os 3 de cima da filha e os 2 de baixo do filho. Quer saber se eles têm olhos claros? Os meninos têm. Os meninos puxaram o vovô. Tá? Lorenzo, Bianca, Melissa, Giovana e Vinícius. O mais danado é esse pequenininho aqui. Esse aqui é terrível. Esse aqui é, a carinha dele é da pá virada. Tá bom? Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Se falei muito rápido, tem alguma pergunta, estou à disposição, para que vocês precisarem. Obrigado. Se não tem perguntas, foi um prazer estar aqui com vocês. Já vou estar. Beleza. Prazer em revê-lo, viu?